Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as relações semânticas e para tratar das relações semânticas nós precisamos entender o que é a semântica. Então vamos lá, espero que vocês gostem, bom proveito dessa aula, não esqueçam de fazer os resumos, os fichamentos de tudo aquilo que a gente tratar hoje, pois vai ser muito útil para o seu estudo para o Enem e os vestibulares. Primeiramente, pessoal, precisamos entender que a semântica ela estuda uma relação entre o conteúdo e o seu significado. Sendo assim, a semântica ela se preocupa em identificar o sentido provocado por uma palavra, por um texto, enfim, tudo isso dentro de um contexto. Então, o que a semântica vai estudar? Ela vai estudar o sentido de uma sentença, de uma frase, né? De um texto ou de uma palavra, mas nunca isoladamente. A semântica ela sempre vai buscar o contexto em que aquela palavra foi escrita, ok? E por que eu falo sobre contexto? É importante que sempre que formos analisar uma determinada palavra da língua portuguesa, a gente tenha em mente que essa palavra sozinha, ela não pode ser analisada, ela precisa estar inserida num contexto. Vou dar um exemplo para vocês. A palavra cedo. Se eu falar para vocês, eu não cedo às suas chantagens. O cedo, nesse caso, ela se refere ao verbo ceder, ok? E se eu disser para vocês, ela saiu cedo de casa. O cedo, nesse contexto, ele tem um outro significado. Ele está relacionado a tempo, ele é um advérbio de tempo. Então perceberam que existem diferenças de uma mesma palavra que se escreve da mesma forma, que se pronuncia da mesma forma, mas dependendo do seu contexto, ela adquire significados, ela adquire sentidos diferentes. Então é isso que a semântica se preocupa em estudar. Estudar os sentidos de uma palavra, de uma sentença, de um texto inserido num contexto, ok? Vamos começar agora falando de dois grandes ramos da semântica. O primeiro é a antonímia e o segundo a sinonímia. O que seria antonímia? Quando a gente fala em antonímia, a gente pensa na palavra antônimo. Isso aí. A antonímia é uma parte, é um pedacinho da semântica que se apropria do estudo das palavras antônimas. O que são palavras antônimas? E aí a gente retorna lá para o primeiro segmento do ensino fundamental. Antônimas são as palavras opostas, as palavras com sentidos opostos. Então, cedo e tarde, quente e frio. Quando a gente faz esse contraste, essa oposição, nós temos aí um antônimo, ou uma palavra antônima. Então, a parte da semântica que vai estudar essa relação de oposição é a antonímia, ok? E a sinonímia? Também é uma parte da semântica que vai estudar as relações sinônimas, ou seja, as palavras sinônimas da nossa língua. Então nós temos alegria e felicidade. São opostas? Não, querem dizer a mesma coisa. Ele está alegre, ele está feliz, ele está contente. São palavras sinônimas. Então fazem parte desse ramo da semântica, preocupado em estudar os sinônimos das palavras. Velho e ancião são sinônimos de um mesmo conceito, ok? Outros dois conceitos que a semântica se preocupa em estudar primeiramente, o conceito da hiperonímia. Logo depois, temos o conceito da hiponímia. Vamos ver agora o que difere esses dois conceitos. Primeiramente, a gente pensa no sentido do radical dessa palavra, hiper e hipo, dessas palavras, né? Hiper significa grande, algo relacionado ao todo, a generalizações. Hipo é como se fosse algo menor, algo que cabe dentro de um todo, de algo geral. Então, quando a gente fala em hiperônimos, nós estamos falando de palavras de uso geral, nós estamos generalizando um grupo de palavras. Por exemplo, quando eu falo para vocês animais,
Animal é um hiperônimo, porque dentro desse grupo, desse conjunto de animais, nós vamos caracterizar os hipônimos, ou seja, as menores unidades cabíveis dentro da classe dos animais. E aí nós podemos usar cachorro, gato, periquito, papagaio, rato. São hipônimos de um mesmo hiperônimo, que seria o quê? Animais. Então, animais seria o grupão, ok? O hiper, o grandão, hiperônimo, e a classificação de cada um desses animais seriam os hipônimos. São os animais que se enquadram dentro desse grupão de animais, ok? Quando a gente fala de hipônimos, por exemplo, eu tenho dengue, coqueluche, Covid-19. Nós temos algumas doenças, ou seja, todas essas que eu falei, os nomes seriam os hipônimos, dentro de um grupão chamado de doenças. Então, dentro desse conjuntão das doenças, do meu hiperônimo doenças, eu tenho relacionado o nome de algumas doenças. Sarampo, cachumba, rubéola, coqueluche. São hipônimos das doenças, que seriam o hiperônimo. Ok? Ficou claro? Espero que sim. Se não, podem deixar as dúvidas aqui que eu explico novamente. Ok? Vamos observar agora o que seria a polissemia. É um outro conceito que a semântica estuda. Poli, gente, tem a ver com muitos, com variados. Semia tem a ver com sentido, com semântica, com significado. Então, quando eu falo de polissemia, eu estou falando de palavras com diversos significados. Então, vamos pegar 3 exemplos aqui da apostila de vocês na página 557. O primeiro exemplo é o seguinte: a letra da música do Chico Buarque é incrível. A letra da música, ok? Segundo exemplo: a letra daquele aluno é inteligível. A letra do aluno. Terceiro exemplo: meu nome começa com a letra D. Então aí nós percebemos 3 diferenças de sentido em relação à palavra letra. Então podemos dizer que aí existe uma relação chamada de polissemia, ou seja, uma mesma palavra com diversos significados ou sentidos diferentes, ok? Passaremos agora para o próximo conceito, que é o conceito dos homônimos. Homo tem a ver com mesmo, né? Então os homônimos são os mesmos nomes, ou nomes iguais, ok? Então vamos ver isso na prática. Temos aqui palavras que possuem a mesma pronúncia, a mesma forma de fala. Lembra que eu falei lá no início do vídeo do cedo? Eu não cedo às suas chantagens. Fulana chegou cedo. Nesse caso, a palavra se pronuncia, a palavra cedo, da mesma forma. Então nós temos aí um homônimo, ok? Porque são palavras iguais e que se pronunciam da mesma forma. Se elas se pronunciam da mesma forma, nós temos aí palavras homófonas. Por que homófonas? Porque fono tem a ver com fala, com voz, com pronúncia. Então, quando eu falo de aparelho fonador, eu estou falando de fonética, de fonologia, de fonoaudiologia. Então, se eu falo de palavras homófonas, são palavras que se pronunciam de forma igual, tá? E as homógrafas? Gente, grafia tem a ver com escrita. Então são palavras que se escrevem da mesma forma, mas não se pronunciam de repente da mesma forma. Vamos pegar o exemplo da palavra jogo. Eu escrevo jogo e jogo. Um sentido eu digo, o meu jogo quebrou. Eu jogo videogame. Esse jogo tem a ver com o verbo jogar, a ação de jogar, mas eu escrevi da mesma forma que o jogo, meu substantivo jogo. Então aí eu tenho 2 palavras que se escrevem da mesma maneira, mas que se pronunciam. A fala é diferente. Então eu tenho a mesma grafia apenas e não a mesma fonética. Por isso as palavras são homógrafas, ok? Então vamos adiante, falando um pouquinho sobre os homônimos perfeitos. O que seriam homônimos perfeitos? São palavras que ora são iguais na escrita, ora são iguais na pronúncia. Na escrita, na grafia, ok? É grafia.
e em alguns momentos iguais na pronúncia, porém os seus significados são diferentes. Agora, tirando os homônimos perfeitos, que são aquelas que têm a pronúncia e a escrita idênticas, nós temos também as palavras que são homônimos homógrafos e aquelas classificadas como homônimos homófonos. Então, recapitulando, os homônimos homógrafos são palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Os homônimos homófonos, eles são iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia. Olha o exemplo da palavra denúncia e da palavra denuncia. São escritas da mesma maneira, porém uma tem acento e a outra não. São palavras homônimas homógrafas, porque se escrevem da mesma forma, mas o significado é igual? Não, não é igual. Ok? Agora de palavras homófonas. Vamos pegar o exemplo da palavra consertar? Eu tenho consertar com C e tenho consertar com S. Quando eu falo em consertar com S, que é o mais usual para vocês, eu estou me referindo a reparar algo. Então, se o seu celular estragou, você vai consertar com S. Esse ser é com S. Quando você fala que você precisa harmonizar as coisas, você vai efetuar um concerto com C. É harmonizar. Então, consertar com C é harmonizar. Consertar com S é reparar. Tanto que quando você vai a um concerto de uma orquestra, por exemplo, você vai a um concerto escrito com C. Esse ser é escrito com C. Quando você diz que você vai fazer um concerto de algo que estragou, você faz um concerto com S. Então são palavras que se pronunciam da mesma forma, por isso elas são homófonas, mas elas se escrevem de forma diferente. Por último, para finalizar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as palavras parônimas, sobre os nossos parônimos. O que são parônimos? Os conceitos são muito próximos, por isso eu peço para que vocês façam resumos, fichamentos, coloquem esses exemplos nos seus resumos, para que vocês não esqueçam desses nomezinhos. São nomes complicados até para pronunciar, mas que são de extrema importância na hora de você resolver as questões de suas provas. Principalmente o Enem, tá? Vestibular da UERJ pouco cai esse conteúdo, mas no Enem de vez em quando está caindo. Então é importante vocês saberem. Os parônimos são palavras, ou as palavras parônimas, são elementos que se assemelham, ou seja, são parecidos, não são iguais. Homo tem a ver com igual. Agora, o parônimo é aquilo que se aproxima, se assemelha nesse caso, ok? Então, são palavras que se aproximam ou que se assemelham tanto na pronúncia como na escrita, mas os seus significados são completamente diferentes. Então, vamos ver um exemplo aqui. Inflação e infração. Emigrar, imigrar. Soar, suar. Tem muita gente que está correndo na rua e fala, como eu sou. Não, você não soa, você sua. Ok? Então são palavras que se assemelham na sonoridade, na escrita, mas o significado é totalmente diferente. Comprimento, cumprimento. Ok? Você está medindo a área da sua casa, você está medindo o comprimento em metros, em centímetros de algo. Ok? Agora, você encontrou um amigo na rua, você vai cumprimentar este amigo, tá? Então, você vai fazer um cumprimento a este amigo. São próximas na escrita, são próximas na pronúncia, porém, seus significados são completamente diferentes, tá bom? E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um tema um tanto quanto chatinho, porque exige a percepção de nomes, né, de nomenclaturas diferentes para vocês, apesar de vocês já terem visto esses conteúdos, não são palavras que ficam no dia a dia na sua boca, então você precisa realmente estudar esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, podem me chamar lá no Classroom, deixem as dúvidas, deixem os questionamentos, que eu faço a maior questão de gravar um outro vídeo explicando, tirando essas dúvidas para vocês. Espero que vocês estejam bem.
Breve nós estaremos de volta, se Deus quiser, nas nossas salas de aulas presenciais, porque a saudade já é grande e precisamos muito nos ver pessoalmente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.